Então vale a pena. Eu tô com a situação. Olá. A segurança pública é, sem dúvida, um dos assuntos que mais preocupam os brasileiros. Haja vista termos índices de assassinatos, por exemplo, comparáveis a países em guerra. Nos dias 26 e 27 de novembro, São Paulo vai sediar a segunda edição do Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. O evento vai reunir diversos especialistas para debater a segurança pública no país e de que maneira os recursos tecnológicos podem auxiliar na prevenção e no enfrentamento do crime. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Raquel Galinatti, que é presidente do Sindipesp, e Rafael Velasquez, que é sócio da TecBiz. Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço. Doutora, mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez, é uma honra, uma grande honra poder conversar mais uma vez e principalmente sobre esse evento, que é a nossa segunda edição, que iremos fazer, um evento muito grande. Virão delegados tanto da Polícia do Estado como da Polícia Federal do Brasil inteiro para o evento, não só para participar do seminário, do fórum aplicado, mas também para palestrar e para trocarmos informações. Operadores do direito, de todas as áreas, e também gostaria de falar que você, que estuda, que está estudando, que está interessado também em ingressar ou para a segurança pública, tanto para a Polícia Civil, Polícia Federal, ou que tem interesse também em trabalhar com o direito digital, direito penal, é uma grande oportunidade de você já começar a se familiarizar com essa área. Então, estaremos deixando inscrições isentas para os estudantes de direito, através das suas respectivas atléticas. É necessário que você fale qual é a atlética que você participe, e o nosso evento estará disponibilizado também para aqueles que são estudantes de direito. Doutora, a segurança pública ela precisa ser prioridade no nosso país, né? Ela deveria ser prioridade. É algo que nós estamos vendo que é o pilar dos direitos sociais e não está tendo a devida atenção. Muitas vezes nós percebemos que existe muito marketing em cima, utiliza-se muito a segurança pública para encampar algumas bandeiras, inclusive de campanha, que foi o que mais se utilizou ano passado, a bandeira de campanha de fortalecimento da segurança pública, mas que efetivamente nós não conseguimos visualizar na prática. O evento será um evento extremamente acadêmico, extremamente focado para a troca de conhecimentos e informações. Estamos isentos agora neste evento de falarmos de política. Realmente nós estamos tratando com operadores do direito, com aqueles que estão no front office do combate à criminalidade. Então será um evento extremamente interessante para trocarmos essa informação de como podemos utilizar a tecnologia de uma forma para aprimorar a nossa investigação. No caso, eu estou falando da Polícia Judiciária. E é importante que nós andemos de acordo com a tecnologia. Afinal, a criminalidade está anos-luz avançada na prática de crime, utilizando os meios digitais, de internet, de informática. E vai ser um bom papo hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Passar a palavra para o Rafael. Rafael, seja bem-vindo aqui à Rede Obrigado. Alesp. Obrigada pela sua participação. O doutor, então, explanou aí um pouquinho sobre o fórum. Eu queria que você contasse para a gente que novidades o fórum traz este ano, quer dizer, ele está em sua segunda edição, e quais os principais temas aí, soluções vocês buscam para a segurança pública? Muito bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês. Na verdade, esse é um evento muito importante, ele faz parte do calendário da segurança pública já. Essa segunda edição ele vai trazer algumas novidades que são interessantes acerca de inteligência, tecnologia para automação e todo o processo de inteligência, e também a tecnologia envolvida para a extração de dados, de informações, principalmente do meio de celulares. A gente sabe que hoje um grande vetor da criminalidade é a utilização do celular, WhatsApp e outros meios para poder se comunicar, e é de suma importância ter a visibilidade para ter acesso a essas informações. E além disso, paralelo ao próprio IACC, existe um evento chamado Expo Forensics, que é uma feira onde terão players internacionais, empresas israelenses, americanas e europeias que virão ao Brasil para poder participar e apresentar para toda a comunidade de segurança pública brasileira o que tem de melhor
no mundo inteiro. Muito bom. Então, é um evento aí que vai reunir diversos especialistas, né, como a doutora mencionou, delegados, autoridades, pessoas da segurança pública, inclusive representantes de empresas internacionais que são referências em tecnologia criminal. A ideia, doutora, seria então entender um pouquinho o que está acontecendo lá fora e trazer para o Brasil. É mais ou menos nessa linha esse fórum? Será. Aqueles que operam e atuam diretamente na segurança pública serão todos brasileiros. Então, será uma grande contribuição da tecnologia, inclusive, principalmente as tecnologias que são utilizadas em outros países, para que nós, operadores do direito, nós que estamos atuando diretamente na segurança pública, podermos utilizar da melhor forma para as nossas investigações e para as nossas atividades. Não só delegados de polícia estarão lá, como juízes, promotores, defensores públicos, todos aqueles que atuam diretamente no sistema de justiça criminal. É muito importante e necessário sabermos que, a partir do momento em que nós não estamos na vanguarda da tecnologia, a criminalidade supera e muito a situação em que estamos vivenciando. E quando temos a tecnologia ao nosso lado, aí fica, não vou dizer que fica fácil, mas fica muito mais difícil para o criminoso e fica muito mais fácil para as nossas investigações, pois, de uma forma muito leiga, pode-se acreditar que existe o anonimato na internet. O anonimato ele pode até existir no mundo real, no mundo físico, mas na internet não existe nunca o anonimato. E cada passo daquele criminoso ele é rastreado. Ele é fácil de ser identificado através da tecnologia adequada, obviamente. Então, sabemos muito bem que tanto os stalkers, aqueles que ameaçam, como aqueles que realmente praticam crimes fiscais, que fazem estelionatos em bancos, extração de cartões, e adulteração de senhas, sim, nós conseguimos sim identificar. Então, a Polícia Judiciária tem feito um trabalho muito brilhante no combate, né, à corrupção, a crimes cibernéticos que estão tendo uma crescente muito grande, né, exatamente, doutora? Tanto os crimes contra a honra, ou até aqueles crimes mais graves, nós conseguimos sim identificar o criminoso. Pedofilia, por exemplo, temos ações diversas, âmbito nacional, de mandados. Inclusive com a aprovação da lei que permite que a polícia se infiltre ali e possa manter uma comunicação com os criminosos. Quer dizer, as políticas públicas também contribuem muito nesse sentido. É necessário que tenha política pública e leis autorizando a nossa investigação. Nossa investigação é sempre feita dentro do Estado Democrático de Direito, utilizando a tecnologia para tal. Então, vocês criminosos, saibam que vocês não estão anônimos no ambiente digital. Quer dizer, a polícia tem se transformado, né, Rafael, ao longo dos anos. Então, do antigo radinho policial aos aparelhos aí de ponta. Eu queria saber se, na sua visão, o Brasil é um país que investe em tecnologia ou ainda precisa avançar nesse sentido? Qual que é a sua visão? Legal. Na verdade, assim, hoje a gente vive uma série de realidades. O Brasil, ele é um continente, praticamente. A gente fala que o Brasil é um país continental com muitas realidades muito diferentes. Então, muitas vezes você tem na esfera federal, a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, sim, com os equipamentos e com uma série de tecnologias já à disposição. Em alguns estados, como o estado de São Paulo, já existem alguns investimentos sendo realizados para que a gente consiga, de fato, combater na velocidade necessária. Hoje a gente enfrenta uma série de problemas ligados à cibersegurança. Nós falamos hoje que os dados são o novo petróleo. Assim, a informação, os nossos dados, eles são valiosíssimos. A Lei Geral de Proteção a Dados vai entrar em vigor logo, logo. A previsão é que seja agora no segundo semestre de 2020. Então, a segurança pública ela precisa disso. O que eu posso falar sobre o Brasil, especificamente, é que a gente tem uma série de cenários muito diferentes uns dos outros. E hoje a tecnologia está disposta e está disponível para poder atender todos esses cenários. O que vale a pena colocar é que a inteligência e os departamentos de inteligência só funcionam a partir de tecnologia. Eu posso citar duas grandes operações nacionais, que envolveram inclusive a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é uma operação chamada Luz na Infância, que tiveram algumas ações em relação a isso. Percebam, qual é a possibilidade hoje de identificar um pedófilo se não utilizar a tecnologia? Como é que se rastreia na dark web, nesse submundo da internet? É muito complexo. Então, identificar a autoria e gerar materialidade é um desafio muito grande para a polícia. E uma outra operação que é ligada a desativar sites de venda pirata de produtos e informações.
Então, só 2 exemplos de operações recentes que impactam diretamente a nossa vida. Muito bom. Doutora, na sua visão, quais os setores da segurança pública precisam ampliar, precisa de mais investimentos, precisa de um olhar especial do poder público? Precisamos, na realidade, de tecnologia em todos os setores da Polícia Civil. Temos setores estruturados, departamentos, com a tecnologia já em operação, mas hoje, no mundo atual, a tecnologia é necessária, inclusive, também em cada delegacia, por exemplo, de bairro, pois uma investigação ela é feita a partir do momento que tem notícia do crime. Ali, com a tecnologia necessária, a gente consegue, inclusive, desvendar toda a trama, toda a rede de crimes. Temos uma tecnologia muito boa sendo utilizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é o EIFES, através das digitais. Nós conseguimos, de uma forma muito rápida também, conseguir desvendar quais são os criminosos. Por exemplo, utiliza-se muito em arrastão quando tem arrastão em condomínios, as digitais ficam, o rastro daqueles criminosos, eles ficam em toda a residência. Com a coleta, preservando o local do crime, com a coleta, através da tecnologia, a gente consegue sim identificar em muito pouco tempo já expedir o mandado de prisão desses criminosos. Então a tecnologia é necessária, é essencial para todo o trabalho de polícia judiciária. A gente sabe que a tecnologia está muito presente em todos os campos, né? Quer dizer, a maioria das áreas hoje já se utilizam de recursos tecnológicos. E quando a gente fala do campo da segurança pública, não pode ser diferente, né, Rafael? Mas você acredita que ainda existe uma certa resistência ao uso de tecnologia, ciência de dados dentro da segurança pública? Ainda é uma coisa cultural que ainda precisa mudar? O que eu percebo hoje em dia é que existe sim uma vontade muito grande e um desejo muito grande de mudança. Na prática, a gente viveu muitos anos com investimento ainda abaixo do necessário. Então, agora, com os novos movimentos, novos investimentos, a gente percebe a importância e as pessoas querem sim estar antenadas. O crime mudou, né? Os meios, os vestígios que outrora eram no chão, que ainda continuam, hoje eles estão espalhados na internet e sem a tecnologia adequada, você fica cego. Então, se a gente quer ter celeridade, produtividade e quer ter uma resposta para a sociedade, é importante escolher a tecnologia adequada. Mas os agentes, os operadores do direito, eu tenho percebido claramente que existe sim uma mudança de postura, existe sim uma mudança, um interesse maior em responder mais rápido para a sociedade os seus anseios. Estende a pergunta para a doutora, se a senhora acha que existe ainda uma resistência no campo da segurança pública à incorporação de novas tecnologias ou se realmente esse campo tem se aberto mesmo para a incorporação dessas novas tecnologias? Sim, eu acredito que tem uma resistência. E vou falar sobre um caso concreto, que é mais fácil nós exemplificarmos para a gente entender sobre na um caso prática, né? concreto. Por exemplo, o estupro hoje não é somente a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal também é caracterizado estupro com a reforma do Código Penal. Reforma não, com a alteração da lei do Código Penal. Então, o que significa estupro hoje? Mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal caracteriza o crime do estupro. E aí, recentemente, falou-se em estupro virtual. Aqueles refratários que não querem acompanhar a tecnologia também da prática do crime. Não, estupro ele não pode ser um estupro virtual. Até doutrinariamente nós conseguimos visualizar muito claramente, o estupro ele pode ser praticado de forma virtual, com o estuprador do outro lado de uma tela de um computador, do outro lado de uma tela de um celular e a vítima aqui. Mediante violência ou grave ameaça, você obriga a pessoa a se despir, a se masturbar, a praticar sexo com outra pessoa, até mesmo a pedofilia, ela pode ser feita via internet. Então, existe até os doutrinadores, ou até aqueles que operam o direito há muito tempo acostumados com aquela situação arcaica, a coadunar e conseguir aceitar novas situações para podermos tipificar. Então, sim, existe uma resistência, principalmente para aqueles legalistas que não conseguem interpretar a vida e o cotidiano com a rapidez que ela está. Então, sabemos que existe o estupro virtual, ainda não é muito recente,
Tem uma colega aqui no estado de São Paulo que ela fez o primeiro flagrante do Brasil em estupro virtual. Ela conseguiu monitorar, continuar falando com o criminoso, com o estuprador, e ele foi preso em flagrante. Então é muito interessante esse bate-papo, porque muitas pessoas ainda são refratárias quando se fala em tecnologia. E temos que absorver o máximo para podermos competir e combater o crime da forma como ele está correndo na velocidade luz que hoje nós estamos presenciando e vivenciando. E como a gente estava conversando nos bastidores, existem outros países que estão muito aí avançados nesse sentido da tecnologia, né? Países que utilizam já robôs, dardos com GPS, eu achei isso bem interessante. Quer dizer, para evitar a perseguição policial, o dardo ele vai com GPS e ele vai ali, enfim, faz monitoramento ali do criminoso. Quer dizer, são coisas muito avançadas, né? O Brasil, a gente percebe que ele ainda está caminhando. Eu queria perguntar para o Rafael, o que o Brasil tem incorporado, assim, na prática, para a gente entender um pouquinho, que tipo de tecnologia a gente tem hoje que tem auxiliado nessa questão toda da segurança pública, de maneira geral? Legal. Esse é um ponto bem interessante, inclusive a gente teve um caso recente, um caso de bastante repercussão, que foi o caso da Marielle, quando as promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro, ao descrever o modus operandi da prisão do Lécio Queiroz, apresentou como que a tecnologia ela foi contundente naquele momento para conseguir, junto, obviamente, com outros elementos, gerar a materialidade do caso para solicitar a prisão. E um ponto me chamou a atenção, que é o trabalho de cooperação dessas agências internacionais e também de empresas internacionais, como a Google e o próprio Facebook, ao fornecer backup dos dados para que a segurança pública e a polícia brasileira consiga dar curso no processo investigativo. Hoje, todos os dados que passam pelo nosso telefone, eu falo e brinco que se o suspeito não confessa, o telefone ele confessa. O telefone ele tem uma série de elementos importantes sobre a gente, nossos gostos, nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aspirações e mais. Ele tem registros fotográficos e principalmente registros de localidade. Então a gente tem percebido que hoje o acesso ao dado dos telefones tem ajudado bastante a segurança pública no Brasil. Então, de maneira contundente, de maneira prática, hoje uma tecnologia que está disponível e fácil de ser utilizada é o acesso aos dados e a extração de telefones. Tem ajudado bastante a polícia, no meu modo de ver. Acho que uma questão também que precisa ser observada, como a doutora falou, a questão também da qualificação desses agentes, né, doutora? Para poder realmente saber manusear e conduzir. Exatamente, a qualificação da mão de obra, no sentido de não só ter a tecnologia, né, Rafael, mas saber utilizar. Isso também vai ser levado para o fórum? Como que está nesse sentido? Muito boa pergunta. E a gente sempre coloca como um desafio da segurança pública a capacitação dos agentes. A gente sabe que existe uma complexidade muito grande, mas a capacitação é a base de tudo. Porque a tecnologia muitas vezes está disponível, mas se o operador não conseguir utilizar, de nada adianta você ter a melhor tecnologia, seja o dardo que monitora, seja uma solução capaz de fazer inteligência policial, se o operador não souber utilizar. Então, eu entendo sim que a capacitação é um processo básico. Boa parte do que vai ser colocado no ISCC e no Expo Forensics vai ser sim, como capacitar e como tornar prático o uso da tecnologia para a segurança pública. E, naturalmente, finalizando o raciocínio, como que nós, empresas e fornecedores de tecnologia para a área de segurança pública, como que a gente consegue deixar a tecnologia mais fácil? Como tornar, o termo que a gente utiliza é um termo em inglês chamado user-friendly, como tornar mais fácil a utilização da tecnologia para os agentes de segurança pública. Inclusive para os mais refratários. Sim, sem dúvida, para todos, para quem são os mais conservadores e refratários, e para quem está de fato disposto a aprender, a inovar e perceber que muitas vezes o trabalho da inteligência, se aliar à tecnologia, a celeridade ela é muito grande no processo de investigação. Consegue, ainda mais que a gente vive um mundo hoje da criminalidade organizada muito grande e espalhada, crimes de colarinho branco, crimes de combate à corrupção, dificilmente consegue fazer hoje. É impossível, posso usar essa palavra, sem o uso da tecnologia adequada. Existe também um preconceito muito grande achar que a tecnologia substituirá o policial, substituirá o humano. Não. Né? Como estamos falando, a tecnologia auxiliará
aquele policial, o delegado de polícia, a poder melhor aprimorar as suas investigações. Não só a tecnologia utilizada, por exemplo, pela Cellebrite, que é a quebra de dados de celulares, como, por exemplo, drones. Os drones, quando eles são bem utilizados da forma adequada, eles estão ali para fazer um panorama quando, de repente, o helicóptero poderia não ficar tão discreto, ou como, de repente, sem uma tecnologia, você não conseguiria enxergar com a amplitude daquele drone. Então, a utilização é necessária para melhorar, intensificar e não substituir. Sim. Então, Acho que esse é um ponto que precisa ficar bastante muito claro, claro, porque até talvez essa resistência que exista também vem um pouco pode ser dessa desse raciocínio. as pessoas ficarem temerosas de repente perder o seu emprego, mas assim, uma coisa não vai substituir a outra, Nunca. pelo contrário. Seria, na verdade, Ela esse auxílio. potencializa aquele que está investigando, potencializa aquele que está presidindo as investigações a ter mais acesso a informações. De repente, fazer uma foto panorâmica daquele local que ele vai futuramente, em questão de segundos, invadir. Saber em qual localização, de repente, o criminoso está. Qual será aquela área de risco? Vai para a proteção própria daqueles que estão atuando diretamente no front-off do combate à criminalidade. Então, realmente não é para substituir o policial, o delegado de polícia. É para auxiliar e potencializar as suas investigações. Eu acho que vale a pena complementar um ponto importante. Não só esse risco de substituir ele não existe, e tem um ponto importante. No passado, em buscas e apreensão, a gente percebia que vamos buscar os computadores da residência. Perceba que hoje qualquer busca e apreensão, ela busca os computadores, os celulares da residência. Por que não, daqui 1, 2, 3 anos, os relógios que são inteligentes, eles contêm informações sobre localização, horários de início de sono, término de sono, batimento cardíaco, para verificar se estava ou não Número de em casa, passos. número de passos daquele dia. Então perceba que no futuro o volume de dados ele não diminui, ele só aumenta. Então o trabalho do policial capacitado ele vai só aumentar também. A necessidade do capital humano com o know-how, com o conhecimento para fazer o trabalho, ele só aumenta, porque a complexidade da tecnologia também ela aumenta. O volume de dados hoje nós temos carros semi-autônomos, que muitas vezes você não precisa nem de segurar o volante e nem acelerar, ele faz a curva e freia sozinho. Será que daqui a 5, 10, 15 anos esse carro também não vai ser um alvo de investigação? Por que não? Se eu sincronizo o meu celular com o carro vai ser um alvo também do processo de investigação. Por que não? Tem um computador dentro de cada veículo. Então perceba que a tecnologia evolui, mas sem o operador, sem a pessoa para poder manusear, qualificada... Não só qualificação, mas pessoas também interessadas Sem dúvida. em estarem na segurança pública, né? Sim. Porque tem também essa questão, né? Todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, reforma da Previdência e tantas coisas, né, doutora? A doutora até comentou um déficit que a gente tem hoje... Que supera 14 mil policiais aqui na polícia. Que é uma coisa que chama muita atenção, né? Sim. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, mas a gente precisa também de pessoas, do humano ali para estar manuseando. Justamente, porque não estamos falando ainda em inteligência artificial, nós estamos falando em tecnologia. Sim. Inteligência artificial seria um outro programa, um outro assunto, inclusive até ético e moral. Quem seria o responsável por aquelas deliberações e decisões? Na tecnologia seria ainda o policial, é o delegado de polícia. Se apropriando aquele, daquele recurso. Exatamente, e deliberando e tomando decisões muitas vezes rápidas, para poder utilizar da melhor forma. Com certeza. Pode falar. É o que eu percebo hoje, pegando um pouco, até um gancho no que a doutora colocou, sobre inteligência artificial, ela está muito incipiente ainda, é muito no começo. Hoje, a tecnologia disponível, por exemplo, para a segurança pública ligada à inteligência artificial, é muito no reconhecimento facial, reconhecimento e automação de uma base de 1.000, 5.000 imagens. Quais dessas possuem drogas? Quais dessas têm pedofilia? Quais dessas têm nudez? Isso já acelera o trabalho. Lembrando que o operador e o investigador ou o delegado de polícia, ele sempre vai comandar, e a inteligência artificial hoje, ele dá celeridade, mas ele nunca vai tomar a decisão. Tem questões éticas e morais que, obviamente, são necessárias serem discutidas. Por exemplo, falando em inteligência artificial ainda, que é um tema assim, realmente fascinante, na Itália... A polícia local, ela percebeu que havia muitos furtos no período noturno, em determinada região. Conseguiram monitorar, através realmente da inteligência artificial,
qual era o maior índice desses furtos. Mesmo com o estabelecimento fechado, os policiais eles conseguiram chegar antes dos furtadores. E assim foi frutífera a prisão antes mesmo de iniciarem o ato. Sim. E a questão da prevenção também, eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu estava vendo que as autoridades chinesas eles estão focando muito nisso. Então, eles estão desenvolvendo um sistema que vai meio que monitorando a atividade da pessoa. Então, eu estava lendo que se a pessoa comprou uma faca, ela não é suspeita. Mas se ela comprou uma faca e 2 semanas depois ela comprou um martelo e um saco, ela já vai ficar ali no radar da polícia. Eu achei isso bem interessante porque é uma maneira, até parece engraçado falar, mas que realmente é uma prevenção. Mas aí a gente entra na questão ética e moral, a liberdade da pessoa, a gente está falando da China. Quer dizer, tem uma outra Então, realmente, são cultura. vários dilemas ali que eles são conflitantes. Qual que irá preponderar? A privacidade, a liberdade ou a coletividade? Mas é interessante, é fascinante. Tudo isso precisa também ser afinado, vamos dizer assim. Eu acho que o fórum ele vem justamente com esse propósito também, né, Rafael? Entender até que ponto o que faz parte da nossa cultura também, né? Sim. Dentro dessa tecnologia toda. E esse é um ponto bem interessante, essa discussão, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de legislação, aquilo que no Brasil pode ser aplicado, aquilo que legalmente pode ser aplicado. E para nós, a TecBiz, é um prazer muito grande, porque a gente apoia e patrocina o evento com o objetivo de apresentar para a segurança pública o que tem de melhor no mundo. E para nós é um trabalho importante, um trabalho social também, não só um trabalho em relação à empresa e um trabalho comercial, mas sim um trabalho, uma responsabilidade social muito grande da empresa, porque são muitas vidas, e a nossa própria vida. Eu vivo em São Paulo, a minha família vive em São Paulo, então eu quero uma polícia forte, uma polícia com tecnologia, quer, né? estruturada, é o que a gente quer. Ninguém aguenta mais, né? Isso é um anseio legítimo. Tá correndo risco o tempo todo. E essa sensação de inseguridade, como eu até mencionei na abertura do programa, a gente tem números de assassinatos que são comparáveis a países que estão em guerra, quer dizer, é muito complicado, né, viver num país assim. Então, acho que a tecnologia vem justamente com esse propósito. Eu tenho um dado aqui que me chamou a atenção, que eu queria ler. Quando me passaram a pauta, me chamou muito a atenção, que ele faz um comparativo de 2017 e com 2018, ele diz que em 2018 houve um aumento de gastos destinados à segurança pública. Totalizou aí 91,2 bilhões. Mas segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os gastos com informação e inteligência correspondem a apenas 0,7% das despesas totais do Estado. Quer dizer, existe aqui o recurso, né? Mas ele, quando a gente fala de tecnologia, ele ainda é empregado de uma maneira muito tímida. A gente tem percebido isso, assim, a expectativa nossa aqui no futuro, isso mude, isso vai um pouco no que a doutora Raquel colocou, né, uma mentalidade para que a gente consiga ter uma nova cultura dentro da polícia, uma cultura ligada de fato à tecnologia, e na minha humilde opinião, entendo que essa mudança vai refletir muito no aumento de segurança para a sociedade, porque uma polícia inteligente, uma polícia forte, não tenho dúvida, a prevenção, e principalmente a reação e o combate depois que acontece, vai ser muito mais célere. Com certeza. E temos uma novidade. No próprio Fórum de Inteligência Aplicada no Combate à Criminalidade, lançaremos a frente do movimento das mulheres na segurança pública. As delegadas de Polícia Civil, de Polícia Federal, as promotoras, as juízas, as advogadas que atuam diretamente no crime, na área do crime. Então, faremos o lançamento dessa frente de mulheres na segurança pública, que ainda também é muito tímida, em comparação aos homens. A presença das mulheres. Não chegamos a 10% de delegadas de polícia aqui, só no estado de São Paulo, e eu sei que na Polícia Federal ainda menor o número de delegadas dentro da Polícia Federal. Então, vamos criar esse movimento de mulheres na segurança pública. Muito bom, uma excelente iniciativa, doutora. Estamos chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Rafael, quer deixar seu convite aí para o nosso telespectador? Sim. Pessoal, para a gente vai ser um prazer. São todos convidados para o nosso Fórum IACC, a segunda edição. Para a TecBiz é um imenso prazer e um orgulho estar próximo da Polícia Civil do Estado de São Paulo e também participar junto com a Polícia Federal. Aguardamos todos vocês com grandes novidades. Não vou dar spoiler,
Acompanhem lá. Doutora? Gostaria também de convidar todos, e principalmente aqueles que estão interessados na segurança pública, operadores do direito e aqueles que estão nas faculdades, nas universidades, nos meios acadêmicos, que participem do nosso fórum, façam sua inscrição no Fórum IACC, tem na internet, Fórum IACC, e coloquem que estão ali como a cada atlética que você pertence, para a gente poder fazer a isenção da inscrição para a participação. E muito obrigada, e foi um prazer podermos falar sobre o nosso fórum. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos. Vou esperá-los aqui novamente na Rede Alesp. O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.